Vamos engatar uma segunda aqui, já iniciar o programa. Vamos abrir esse noticiário, pessoal, com o fato que fez aumentar aí a temperatura e a turbulência política em Brasília e também no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do ministro Luiz Fux, suspendeu nessa quinta-feira uma investigação envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro e ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, cujas movimentações financeiras da monta de R$1.200.000 foram consideradas atípicas pelo COAF. Lembrando que esse montante de R$1.200.000 foram detectados no período aí de um ano, né? Portanto, considerado atípico pelo COAF e também pelas quantias ali e movimentações. Em caráter provisório, a decisão do ministro atendeu a um pedido do filho de Jair Bolsonaro. Flávio alega que está sendo investigado de forma irregular, já que teria direito a foro privilegiado. O vice-presidente do STF diz que ele só travou, que ele não bloqueou, né, as investigações contra o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, mas apenas remeteu os autos para o ministro Marco Aurélio Mello, que deve reanalisar o caso após o fim do recesso da corte, em fevereiro. Luiz Fux explicou que se não tomasse essa decisão, provas poderiam ser anuladas, porque envolvem o senador eleito pelo PSL. Vini, vamos lá com a repercussão que teve essa história. Muita gente se manifestou, como eu disse aqui na abertura, nas manchetes, tanto opositores quanto apoiadores do Bolsonaro, né? A coisa parece que vai se emaranhando e se complicando a cada hora que passa, né? Exatamente, que criticaram a decisão, né, do ministro Fux e também o pedido, né, principalmente o pedido do Flávio Bolsonaro, que havia se manifestado que era o principal interessado em que as coisas ficassem esclarecidas, né? Então, como é que ele pede aí um pedido para que a investigação seja suspensa? Antes eu quero colocar, Edgar, um tweet, um vídeo que foram bastante compartilhados ontem pela internet. É aquela história, né? Teu passado te condena, ou eu sei o que você fez no verão passado, ou eu sei o que você escreveu ou gravou no verão passado, né? Exato. E a família Bolsonaro sempre combateu muito aí essa questão do foro privilegiado. Vamos ver primeiro um vídeo do Bolsonaro ao lado do Flávio Bolsonaro, dizendo que não queria porcaria nenhuma de foro privilegiado. Vamos ver. Solta aí, Bruno. Os 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. E o Flávio Bolsonaro ali do lado concordando com tudo que o pai falava, só que agora acabou se utilizando aí deste privilégio. E o irmão dele também, o Eduardo Bolsonaro, tuitou no ano passado, Edgar, que sou pelo fim do foro privilegiado. Esse foi o tweet do Eduardo Bolsonaro no dia 9 de maio de 2017, que acabou sendo bastante retuitado ontem aí pelo pessoal na internet. Até o momento a gente não tem uma outra palavra aí do Eduardo, se ele continua sendo pelo fim do foro privilegiado ou não. Com relação à repercussão, Edgar, a gente traz aqui também algumas palavras, por exemplo, do Deltan Dallagnol, procurador aí da Lava Jato, que disse que, com todo o respeito, né, ao ministro... Opa, desculpa, vai lá, Vini. Com todo o respeito ao ministro Fux, não há como concordar com a decisão que contraria o precedente do próprio STF. Tratando-se de fato prévio ao mandato, não há foro privilegiado perante o STF. É de se esperar que o ministro Marco Aurélio reverta a liminar. Quem também se manifestou foi o Carlos Fernando dos Santos Lima, que também foi ali agente durante a Operação Lava Jato, que disse que o Flávio Bolsonaro está errado e a liminar que impediu a continuidade das investigações não só está equivocada, como ainda faz com que o caso se torne ainda maior do que é. Aí ele explica: Flávio Bolsonaro não tem foro privilegiado porque os fatos são anteriores e não guardam relação ao mandato de senador, e também não há qualquer irregularidade que informações sobre operações suspeitas sejam repassadas pelo COAF ao Ministério Público. Ele conclui, Edgar, dizendo que ser pedra é fácil, o difícil é ser vidraça.
Quem também falou sobre o caso foi o vereador Fernando Holliday, do MBL. Inclusive, vários integrantes do MBL ontem também se manifestaram contra essa decisão. E o Fernando Holliday, que inclusive já foi denunciado uma vez aí por Caixa 2, Edgar, diz o seguinte: quando a esquerda e uma banda podre da direita tentaram me acusar de ter feito Caixa 2, eu fui o primeiro a me denunciar. Sempre soube que nada fiz de errado, por isso eu era o mais interessado em ser investigado. Qualquer ação sem sentido contrário geraria estranheza, e com razão. E até em outro tweet ele falou que quem não deve não teme. Isso aí, bom. É uma boa atitude, que ele se manteve coerente aí, né? E aí nós estamos falando de quem deu suporte, apoiou, né, no caso, a candidatura. Quem esteve ao lado, né? Por exemplo, Janaína Pascoal, deputada eleita pelo PSL. Isso. Respeitosamente, ela diz que entende que a decisão do ministro Fux está equivocada. O precedente que tratou da prerrogativa de foro realmente foi no sentido de que os casos devem ser analisados em concreto. Entretanto, os fatos devem ser posteriores ao início do mandato, o que, segundo ela, não é o caso. Então, você vai percebendo, né, Edgar, diversas manifestações aí, até de quem apoiou o Bolsonaro, de quem esteve ao lado dele, que não gostou nada aí desse episódio do Flávio Bolsonaro e Queiroz. Você percebe, Vini, Caio, Fefito, Paulinha, que a gente está numa unificação agora. Você vê tanto opositores quanto as pessoas que se opõem, tanto opositores quanto os que defendem, apoiadores da candidatura, desde a candidatura do Bolsonaro. Conseguiu o impossível. Conseguiu o impossível. Tá todo mundo achando que, cara, isso aí tá descabido. Agora, o escárnio que isso gera, até quando a gente vai aguentar essa ópera bufa brasileira, né, de um governo que alardeou tanto, né, ser contra, levantou a bandeira, né, da questão da impunidade, da questão da retidão na conduta da coisa pública, em 18 dias de governo. E vocês percebem uma ação meio orquestrada, quer dizer, tem lá a doença do tal Queiroz, né, que o impediu ali de... Que é motorista, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, mas mudou para São Paulo e está internado no Einstein, então, são que é o hospital mais caro da cidade. São condutas que vão protelando, né, uma decisão que se chegue a uma decisão, a uma apuração desse caso. Os filhos, os familiares também alegaram, não, temos que estar com o nosso pai durante o tratamento, não podemos depor. Quer dizer, uma série de coisas. Agora esse pedido do Flávio Bolsonaro e o fato do Fux ter atendido a isso, né? É tudo uma estratégia, fica muito evidente que é uma estratégia para que isso seja protelado. Eu queria ouvir, primeiro, nessas duas questões. Primeiro, o pedido do Flávio, o Caio, e depois a decisão do Fux, que alega aí que provas poderiam ser anuladas. De que maneira essas provas poderiam ser anuladas na visão do Fux? Porque tem outras pessoas que entendem diferentes. De maneira diferente. Bom, vamos lá. Algumas considerações, né? Primeiro, na abertura da tua fala, de fato a gente vê uma certa maturidade democrática, porque a sociedade está evoluindo para que não haja um político de estimação. Isso é muito positivo. Você comparar... Nenhum corrupto, né? E nenhum corrupto de estimação também. Você comparar isso com o fanatismo petista de Lula livre e essas besteiras, é uma grande evolução e mostra que não existe equivalência moral, como muita gente quer traçar, entre o fanático petista e os que, assim denominados, bolsominions. Eu não vi uma defesa efusiva da família Bolsonaro, nesse caso, nas redes sociais, muito menos nos formadores de opinião, entre eles aqueles que, por hora, apoiam o governo. Então isso daí tem que ser louvado. Segunda coisa, é muito importante a gente separar aqui o governo Jair Bolsonaro da estratégia jurídica do Flávio Bolsonaro. E por que eu digo isso? Vamos lá. Começando pela sua última pergunta do MP do Rio de Janeiro. De fato, o MP Fluminense ele solicitou a quebra de sigilo bancário e aí existe uma discussão se isso se deu após a diplomação ou não. Há uma dúvida em relação à data, entre 14 e 18 de dezembro. Nesse caso, de fato, o controle jurisdicional para a quebra de sigilo de um senador da República diplomado, ele tem que ser feito via STF. Então vamos dizer assim que o MP ele queimou etapa. Só que daí é levar a investigação e o decorrente processo para o Supremo é um salto gigantesco. Entendeu? Então houve muito malabarismo e muita criatividade jurídica para aventar a possibilidade de você
trazer toda uma investigação, né, para âmbito federal. Até porque, até ontem, a investigação era sobre o Fabrício Queiroz. Né, o envolvimento do Flávio Bolsonaro era dano colateral, inclusive ele falava coisas nesse sentido. Né? O que é importante a gente colocar? Sobre as consequências. Né? Se a investigação sobe, é muito importante falar que não existe nenhum impedimento para que o parlamentar, né, o Flávio Bolsonaro, ele seja processado no STF, porque existe muita confusão. A regra de foro para a presidência da República ela é diferente. O presidente ele não pode ser processado por nenhum ato anterior ao mandato. Ele pode ser investigado. No caso dos parlamentares, eles podem ser investigados e processados. A questão aqui é qual que é a prerrogativa de foro. E essa questão é juridicamente muito interessante, porque o que acontece? O STF, em maio do ano passado, de 2018, ele reduziu o alcance do foro privilegiado. A gente tratou disso aqui, né? Uhum. Então, o que é o foro privilegiado? Ela é a prerrogativa de julgamento por um órgão colegiado, que as autoridades, mais de 50 mil autoridades no Brasil têm. Então, o cara pula a primeira instância e vai para os tribunais. No caso de deputado federal e senador, isso vai para o STF. Por que isso é um convite à impunidade? Porque eles são péssimos para fazer a fase probatória, as investigações, e a morosidade beira a impunidade. A gente vê o Renan com mais de uma dezena de inquéritos, comparando, por exemplo, com a Lava Jato, enquanto a gente tem aí mais de 140 condenados, né, no caso da Lava Jato, no STF não tem um no âmbito da Lava Jato. Então, assim, essa que é a questão. E olha só que contraditório, Edgar. Quando rolou essa decisão sobre foro privilegiado, olha o que o Fux falou. Que o Supremo seja reservado apenas para os ilícitos praticados no cargo e em razão dele. Uhum. Certo? Vamos lembrar que nesse caso aí da investigação Queiroz, a gente está falando de atos praticados em 2016 e 2017 que não tem absolutamente nada a ver com a nova função de senador do Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, a gente não está falando aqui de investigação, a gente está falando do fato ilícito. Esse é um processo que tem que ficar sob jurisdição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, né? por que ele alega que provas poderiam ser anuladas? É em função disso que você está colocando? Exatamente. Porque aí parece que a Justiça, né, ela mais uma vez vai mordendo o próprio rabo, né? A Justiça, ela que nem aquele cachorro que fica rodando em círculos para tentar alcançar o rabo e morder, né? Porque assim, você não pode quebrar o sigilo de um senador da República sem a devida autorização. Então, nesse sentido, mas isso foi só um pretexto para uma coisa muito maior, Edgar. Porque quando o Supremo decidiu sobre o foro privilegiado, eles queriam acabar com o tal do efeito elevador, né? Que é ficar jogando para o Supremo, exatamente, julgamentos que não estão relacionados aos cargos federais. E quem deu a melhor definição sobre isso aqui foi o nosso colega de Jovem Pan, o editor, o Carlos Andreas. Ele falou o seguinte, o Supremo acaba com o efeito elevador, mas se mantém como ascensorista. Sim. E aí a gente vai para a parte mais importante da análise, que é a análise política, certo? Bom, para além dos objetivos óbvios de você retardar uma investigação, de repente até tentar baixar a comoção popular, o que tem de perigoso aqui é o seguinte, Edgar, essa situação oferece ao STF, em crise, a oportunidade de fazer um favor à família presidencial. Imagina, a situação assim no popular seria alguma coisa do tipo, tá aqui o meu problema, ministros, como que vocês vão proceder? E a confiança do cara na impunidade, né, da estratégia jurídica do Flávio Bolsonaro na impunidade e nas delongas é tão grande que quando você escala o problema, né, inclusive gerando aí repercussões negativas para o governo do próprio pai, por uma associação óbvia, quando você escala esse problema, ele abre mão do que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Porque quando o STF julga, você não pode apelar para mais ninguém. Sim, só para a última instância. É a última instância. Sim. Então, assim, para o cara fazer uma movimentação dessa, literalmente falar assim, STF, a gente sabe que vocês estão com uma série de problemas, mas eu estou te dando uma oportunidade de você fazer um favor à família presidencial. Então, isso assim, isso cheira velha política. Total. Péssimo. Parece uma confissão de culpa, né? E, aliás, a gente está num governo em que as pessoas
é um governo que diz que crime não pode ser perdoado e etc, mas é um governo em que pessoas envolvidas em escândalos acham que pedir desculpa já é suficiente para se livrar desse tipo de investigação. A gente já viu esse caso muitas e muitas vezes nesses 18 dias de governo. Eu tô bem chocado, na verdade, que ninguém esteja batendo panela nesse momento do país. Porque, beleza, não estamos aqui para defender PT, para defender Lula, Dilma ou quem quer que o valha. Mas se a gente for parar para fazer um paralelo com o que acontecia antes, por coisas muito menores que um escândalo como esse, ninguém conseguia ouvir discurso na TV de candidato nenhum, porque tinha panelaço. Onde estão as panelas agora? Vamos em frente? Vamos girar o assunto?